setembro de 1848. Um homem chamado Phineas Gage estava trabalhando em uma obra de estrada de ferro no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Ele tinha 25 anos, era forte, era competente, era o melhor capataz de sua equipe. E então, em uma fração de segundo, uma explosão acidental lançou uma barra de ferro de mais de 1 metro de comprimento diretamente pela sua cabeça. A barra entrou pela bochecha esquerda, atravessou o crânio e saiu pelo topo da cabeça. Phineas Gage não morreu. Ele acordou minutos depois. Caminhou até uma carroça, conversou com os médicos. Sua visão estava intacta, seus movimentos preservados, sua fala clara. Pela ciência da época, era simplesmente impossível. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes mudaria para sempre a história da neurociência. Phineas Gage, o homem responsável, gentil, equilibrado, havia desaparecido. O que ficou no lugar foi uma pessoa irreconhecível, impulsiva, agressiva, incapaz de tomar decisões simples, sem empatia, sem planejamento, sem controle. Seus amigos diziam: "Esse não é o Gage que conhecemos." Um acidente tinha destruído a região mais sofisticada do cérebro humano, e com ela, a essência de quem ele era. Agora pensa comigo. Naquele caso, uma barra de ferro atravessou o cérebro de Phineas Gage e mudou quem ele era para sempre. Mas existe algo que atravessa o cérebro dos jovens todos os dias, sem fazer barulho, sem dor, sem nenhum sinal visível. E diferente da barra de ferro, esse algo pode ser controlado, pode ser direcionado, pode construir ou destruir quem você vai se tornar. Quais decisões tomadas hoje ainda vão ecoar na sua vida daqui a 10 anos? Por que alguns jovens, diante dos mesmos desafios, fazem escolhas completamente diferentes e chegam a resultados completamente diferentes? E se o seu cérebro agora está no momento mais maleável da sua vida, o que você está construindo nele? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, até 1848, e entender o que a barra de ferro de Phineas Gage revelou sobre a parte mais importante do seu cérebro. Poucas pessoas entendem o poder que tem nas mãos, o poder de moldar o próprio cérebro. Nesse vídeo, você vai entender como o cérebro jovem funciona, por que ele age do jeito que age, e o mais importante, o que você pode fazer com isso agora, antes que a janela mais valiosa da sua vida se feche. Fica até o final, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga cada escolha que faz. A lesão de Gage atingiu uma região específica do cérebro, o córtex pré-frontal. E esse foi um dos descobrimentos mais importantes da história da neurociência. O córtex pré-frontal é a região mais avançada evolutivamente do cérebro humano. Fica bem aqui, atrás da testa. E ele é responsável por tudo o que nos distingue como seres racionais: empatia, planejamento, controle emocional, avaliação de riscos, tomada de decisão, a capacidade de imaginar consequências futuras antes de agir. Sem o córtex pré-frontal funcionando, Phineas Gage podia sentir, podia se mover, podia falar, mas não conseguia mais pensar. Não no sentido profundo da palavra. E aqui está a conexão mais poderosa com o que você precisa entender. O córtex pré-frontal de um jovem entre 13 e 17 anos ainda não terminou de se desenvolver. Não porque há algo de errado, mas porque esse é o processo natural. O cérebro humano completa seu desenvolvimento por volta dos 25 anos, e o córtex pré-frontal é a última região a amadurecer. Isso significa que durante a adolescência, o cérebro opera com uma arquitetura incompleta. Não defeituosa, incompleta. E essa distinção muda tudo. Para entender o cérebro adolescente, você precisa conhecer 3 regiões principais e como elas se relacionam entre si. A primeira é a amígdala. A amígdala é uma estrutura pequena, em forma de amêndoa, localizada no centro do cérebro. Ela é o quartel-general das emoções intensas: medo, raiva, prazer, excitação, impulsividade. Na adolescência, a amígdala está em plena atividade. Ela responde rápido, reage forte,
e não espera a aprovação de ninguém. A segunda é o hipocampo. O hipocampo é o arquivista do cérebro. É ele quem consolida memórias, organiza aprendizados e conecta experiências passadas ao presente. Durante a adolescência, o hipocampo é extraordinariamente ativo. Isso significa que tudo o que é vivido com intensidade emocional nessa fase fica gravado de forma profunda, para o bem e para o mal. A terceira, e mais importante para essa conversa, é o córtex pré-frontal. Como você já sabe, ele ainda está em construção. E enquanto ele amadurece, a amígdala tem muito mais poder sobre as decisões do que deveria. É por isso que um adolescente pode tomar uma decisão impulsiva num segundo e se arrepender minutos depois. Não é falta de inteligência, é neurobiologia. Dos 13 aos 17 anos, existe um descompasso real entre a intensidade emocional, turbinada pela amígdala, e a capacidade de avaliar consequências, que depende do córtex pré-frontal ainda em formação. Esse descompasso não é um bug, é uma característica de design. E quando você entende isso, para de se julgar por reações que parecem exageradas. E começa a trabalhar com o seu cérebro, não contra ele. Porque aqui está a boa notícia. Esse período de incompletude é também o período de maior plasticidade cerebral da sua vida. Plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e fortalecer as que são mais usadas. Na adolescência, essa capacidade está no pico. O cérebro jovem é como argila fresca. Você pode moldá-lo. E tudo o que você faz hoje, cada hábito, cada escolha, cada conteúdo que consome, cada pessoa com quem convive, está literalmente esculpindo quem você vai ser. Isso não é metáfora, é ciência. O Walter Mischel fez um experimento que se tornaria um dos mais famosos da história da psicologia. Ele colocava crianças pequenas em uma sala simples. Na frente de cada criança havia um marshmallow, aquele doce macio, branco, irresistível. E o pesquisador dizia algo simples: eu preciso sair por alguns minutos. Se você esperar sem comer o marshmallow até eu voltar, você ganha 2 marshmallows. Mas se você comer agora, não ganha mais nenhum. Algumas crianças comiam na hora, outras esperavam alguns minutos e cediam. Algumas, poucas, resistiam até o fim e recebiam a recompensa dupla. Até aí parecia apenas um experimento curioso. Mas Mischel acompanhou essas crianças por décadas. E o que ele descobriu foi extraordinário. As crianças que haviam resistido ao marshmallow, que haviam adiado a recompensa imediata, tinham anos depois melhores notas escolares, melhores empregos, relacionamentos mais estáveis, maior capacidade de lidar com frustrações e menores índices de problemas emocionais. Uma decisão de alguns minutos, tomada aos 5 anos de idade, era capaz de prever trajetórias de vida inteiras. Por quê? Porque adiamento de gratificação é uma habilidade diretamente ligada ao córtex pré-frontal. E na adolescência, com o pré-frontal ainda em desenvolvimento e a amígdala acelerada, a tendência natural é ir na direção do prazer imediato. Isso não é fraqueza, é a configuração padrão do cérebro jovem. O cérebro adolescente foi projetado ao longo de milênios de evolução para buscar novidades, correr riscos calculados, conquistar a aprovação do grupo e responder rápido a recompensas. Isso tinha um propósito evolutivo: preparar o jovem para sair do ninho, explorar o mundo, criar vínculos fora da família e sobreviver em ambientes desconhecidos. O problema é que esse mesmo sistema, projetado para a savana africana de 10 mil anos atrás, agora opera em um mundo com smartphones, redes sociais, jogos, curtidas e notificações que ativam recompensas a cada 30 segundos. O resultado? Um cérebro em modo de alta velocidade, buscando estimulação constante, cada vez mais impaciente com qualquer coisa que exija espera, esforço ou adiamento. Pesquisadores fizeram um experimento com adolescentes em um simulador de direção. Eles colocavam jovens sozinhos no simulador
e a maioria deles se comportava de forma razoavelmente prudente diante de um sinal amarelo. Depois, colocavam os mesmos jovens no simulador, mas desta vez com amigos observando. O resultado foi imediato. A taxa de comportamentos de risco dobrou. A presença dos amigos por si só, sem nenhuma pressão verbal, sem nenhum incentivo explícito, mudava completamente o comportamento. Isso acontece por causa dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são células cerebrais que se ativam quando você observa outra pessoa fazendo algo, como se você mesmo estivesse fazendo. São eles que permitem a empatia. São eles que permitem a aprendizagem por observação. São eles que fazem você sentir arrepio quando vê alguém se machucar. E são eles que fazem o ambiente e as pessoas ao seu redor moldarem seu cérebro de forma silenciosa, constante e poderosa. As pessoas com quem você convive não apenas influenciam suas opiniões. Elas literalmente ativam padrões no seu cérebro. Por isso, o ambiente que você escolhe não é detalhe, é estrutura. Agora preciso te explicar algo que vai mudar a forma como você pensa em cada hábito que tem. Cada vez que você faz algo, estuda, pratica um esporte, toca um instrumento, assiste a um conteúdo, tem um pensamento, neurônios disparam juntos no seu cérebro. E quando neurônios disparam juntos repetidamente, eles criam sinapses, conexões físicas entre si. Quanto mais essas conexões são usadas, mais fortes elas ficam. E então acontece um processo chamado mielinização. O cérebro envolve essas conexões com uma bainha de mielina, uma espécie de isolamento, como a capa de borracha de um fio elétrico. Com a mielina, o sinal elétrico passa muito mais rápido. O comportamento se torna mais fácil, mais automático, mais natural. É assim que um hábito se forma. É assim que uma habilidade vira parte de você. Mas aqui está o outro lado. O cérebro também faz algo chamado poda sináptica. Durante a adolescência, o cérebro passa por uma limpeza radical. Ele elimina as conexões que não estão sendo usadas, literalmente poda os caminhos neurais que você abandonou. Use ou perca. Isso significa que o que você pratica agora está sendo gravado, e o que você abandona agora está sendo apagado. Não amanhã, não no futuro, agora. Pensa em dois jovens com o mesmo potencial, a mesma inteligência, as mesmas condições iniciais. O primeiro passa as tardes consumindo conteúdo aleatório, rolando feed, buscando estimulação constante sem propósito. Seu cérebro aprende a precisar de recompensa imediata. Aprende a desistir diante do primeiro obstáculo. O segundo passa parte desse mesmo tempo lendo, praticando, construindo uma habilidade, exposto a ideias que expandem sua visão de mundo. Seu cérebro aprende a sustentar esforço. Aprende que a recompensa pode vir depois, e quando vem, é maior. 10 anos depois, esses dois jovens são pessoas radicalmente diferentes. Não por talento, não por sorte, mas porque o que eles repetiram foi diferente. E isso vale para tudo. A forma como você responde quando algo dá errado, resignação ou aprendizado, está sendo gravada. A postura corporal que você carrega no dia a dia, fechada ou aberta, está sendo gravada. Os interesses que você cultiva ou abandona estão sendo gravados. As pessoas que você admira e imita estão sendo gravadas. O cérebro jovem não está fora do seu controle. Ele está sendo moldado agora, pela sua rotina, pelo seu ambiente, pelas suas escolhas. A questão não é se ele está sendo moldado. A questão é, por que ele está sendo moldado? E se a resposta a isso for algo que você escolheu conscientemente, então você já está à frente de uma grande maioria. Deixa eu te dizer algo que eu precisava que alguém tivesse me dito quando eu tinha a sua idade. Onde você está agora não é o fim da sua história. É o começo da construção. Phineas Gage não tinha escolha. Uma barra de ferro destruiu o que estava sendo construído nele. Você tem.
Você tem o recurso mais valioso que existe e que nenhuma quantidade de dinheiro, conexão ou sorte pode comprar depois de certa idade. Um cérebro jovem em plena plasticidade. Um cérebro que ainda está sendo moldado. Um cérebro que ainda responde profundamente a tudo que você decide repetir. Então, como você usa isso? 3 caminhos práticos que a neurociência valida. O primeiro é a visualização mental. Pesquisadores descobriram que quando você visualiza uma ação com detalhes e emoção, o cérebro ativa quase os mesmos padrões neurais de quando você realmente executa essa ação. Atletas de elite sabem disso há décadas. Músicos, cirurgiões, grandes líderes, todos usam a visualização como ferramenta de preparação. Se você fecha os olhos e, com clareza e emoção, visualiza quem você quer ser em 10 ou 15 anos, onde mora, o que faz, como se sente, com quem está, o seu cérebro começa a tratar esse futuro como uma realidade em construção. Ele começa a criar os caminhos para chegar lá. Não é misticismo, é neuroplasticidade aplicada. O segundo caminho é a repetição inteligente. Não basta fazer uma vez. Não basta tentar por uma semana e desistir. O que constrói o cérebro é a consistência. Pequenas ações repetidas com intenção ao longo do tempo criam os trilhos neurais mais profundos que existem. Estudar um pouco todo dia é mais poderoso que estudar muito de vez em quando. Praticar um instrumento por 20 minutos diários é mais transformador que tocar por 3 horas no fim de semana. Responder a um desafio com calma, uma vez, depois outra, reconecta seu sistema de resposta ao estresse. Você não está apenas aprendendo uma habilidade. Você está construindo um novo cérebro. O terceiro caminho é a celebração das pequenas vitórias. O cérebro responde à dopamina, e a dopamina é liberada quando você percebe que progrediu. Quando você celebra uma pequena vitória, terminou o capítulo, resistiu à distração, foi treinar mesmo sem vontade, você envia ao cérebro um sinal poderoso. Isso vale a pena. Faz mais. Não espere a grande conquista para se sentir capaz. Reconheça os passos, porque são os passos que chegam lá, não o salto único. E tem mais uma coisa. Você não constrói isso sozinho. Os neurônios espelho que te expliquei antes, eles estão ativos o tempo todo, absorvendo os padrões das pessoas ao seu redor. Por isso, as pessoas com quem você convive não são apenas companhia. Elas são ambiente. Cerque-se de pessoas que te puxam para cima. Não para se sentir superior, mas porque o seu cérebro vai absorver os padrões delas, a disciplina, a visão, a forma de encarar obstáculos. Você vai se tornar parecido com as pessoas com quem passa tempo. Essa não é uma opinião, é a descrição de como o seu cérebro funciona. Se você está assistindo a esse vídeo e chegou até aqui, você já está fazendo algo diferente da maioria. Você está escolhendo conteúdo que alimenta. E isso já é o começo de um hábito que o seu cérebro vai fortalecer. Antes de continuar, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar criando conteúdos como esse. E me conta nos comentários, qual é o hábito que você quer fortalecer a partir de hoje? Pode ser algo pequeno, pode ser algo enorme, mas escreve, porque escrever já é o primeiro passo para o seu cérebro começar a acreditar. Phineas Gage perdeu quem ele era por causa de uma barra de ferro. Você está construindo quem você vai ser, com cada escolha, cada repetição, cada pessoa que deixa entrar na sua vida. O cérebro jovem não é uma limitação, é o seu maior ativo. E a forma como você usa esse ativo agora, com coragem, com escolha, com repetição, vai determinar não apenas o que você conquista, vai determinar quem você se torna. A vida está cheia de possibilidades, e o seu cérebro está pronto para construir todas elas.